Boa tarde, vamos agora para a segunda parte, né, do capítulo 8, né, segunda parte, né, que é o capítulo da segurança em sistemas de informação. O que a gente vai ver nessa segunda parte, iniciando aqui com o valor empresarial da segurança, aí a gente vai ver os pontos da estrutura de segurança dos sistemas de informação. Os controles é o principal, a avaliação de risco de todas as possíveis, vulnerabilidades, a política de segurança para cada um dos riscos, né? E o plano de recuperação de desastres, além da auditoria da própria segurança. Então vamos lá. Valor empresarial da segurança. Está aqui no capítulo 8, página 268. Primeiro ponto é que a segurança, pelo fato dela não estar relacionada diretamente com a venda do produto ou do serviço, né, faz com que muitas empresas achem que não é tão importante assim, né, e que elas relutem em gastar, né, muito com, né, às vezes isso é um tiro no pé, né, principalmente empresas que atuam a nível mundial e através da internet. Então, nesses casos, a segurança é importantíssima. Bom, as empresas, né, ela tem ativos de informação, né, valiosíssimos a proteger. Sistemas muitas vezes abrigam informações confidenciais de quê? De pagamentos, de impostos, ativos financeiros, registros médicos, desempenho profissional das pessoas, né, e muitas outras informações importantes. Os sistemas de informação também podem conter informações sobre operações das empresas, incluindo segredos de negócio, planos de desenvolvimento de novos produtos e estratégias de marketing, né? Os sistemas de informação governamentais podem armazenar informações sobre armamento, né? Operações de inteligência, alvos militares, né? Então, novamente, sistema de informação governamental, nesse caso, pelo menos, de altíssima segurança, né? Que pelo menos precisa disso. Esses ativos de informação têm um valor incalculável e a repercussão pode ser devastadora se forem perdidos, destruídos ou colocados em mãos erradas, bandidos, né? Sistemas incapazes de funcionar por falhas de segurança, desastre ou mau funcionamento podem afetar permanentemente a saúde financeira de uma empresa, né? Levar a breca, né? Alguns especialistas acreditam que 40% de todas as empresas não se recuperarão de perdas de aplicativos ou dados que não forem reparados dentro de 3 dias. Isso é importante, né? Bom, então vamos ver aqui o que o Paulo fala nos slides dele. Né, um estudo aqui realizado com 631 profissionais de tecnologia da informação identificou que, né, Jornal do Comércio de 2019, de abril de 2019, bem relativamente recente, né? Então o que revelou esse estudo? 97% desses profissionais têm investido em soluções voltadas à transformação digital dos negócios, né, com mobilidade, aplicações, infraestruturas em cloud, né, aquela computação em nuvem, entre outros. Tá? No entanto, apenas 18% desses profissionais dizem que a área de segurança tem sido envolvida desde o início nesses projetos. Ou seja, não se dá a devida importância, não é que fica gastando horrores com segurança, nada disso, mas se levar em conta nesses projetos aí, em várias áreas aí, né, a segurança. Né? Muitas vezes elas vêm depois, fez o bagulho, o sistema, e aí depois vai ver como é que vai resolver o problema da segurança. E quando é exatamente o contrário, tem que ser desde o início do projeto já se preocupar com a segurança. Né? Bom, isso é um tiro no pé, né? Porque
empresas possuem ativos de informações valiosíssimos, a gente já falou, né? Um monte de coisas, né? E a questão é o seguinte: o controle e a segurança inadequados também podem criar sérios riscos legais. Observa bem, não é só a empresa, né? Os seus dados. As empresas precisam proteger não apenas seus próprios ativos de informação, mas também dos clientes, funcionários, parceiros de negócio. Os dados dos parceiros, dos fornecedores, sei lá, da empresa, estão junto. Então, estragou sua segurança, deixou os criminosos levarem os seus dados, levaram os dos parceiros, dos fornecedores, dos clientes e um bando de gente. Então, o problema legal disso, né? Não é só a sua empresa, as outras organizações, clientes, etc., empresas que você se relaciona e os dados estão com você, né? E aí tem o resto da descrição, que é interessante. Bom, e no Brasil? O Brasil é o terceiro país que recebe mais ataques cibernéticos em dispositivos conectados à internet. Esses dados também é do Jornal do Comércio, de início do 2019, tá? Então, relativamente recente. Quase 60% de todos os ataques cibernéticos ocorridos no Brasil são aplicados em empresas de pequeno porte. Adivinha por quê? Porque as que têm menos política de segurança, menos se preocupam menos e pelo fato de se preocuparem menos, tem menos meios de se proteger, de ter esses cuidados, comprar antivírus, sei lá, o esquema de segurança que for, né? Cerca de 60% das pequenas empresas não conseguem manter o negócio por 6 meses após o cyberataque, né? E elas são mais vulneráveis ainda pelo fato de elas terem menos segurança no seu sistema de informação de um modo geral, né? Alguns especialistas dizem que 40% de todas as empresas não se recuperam. Não é aquilo que eu já tinha falado ali no livro, né? Que ele resumiu. E ainda tem mais o seguinte, nos Estados Unidos, porque os dados aqui são dos Estados Unidos, né? Então, o que isso acarreta em termos de problemas legais, que eu acabei de falar, né? Os dados não são só da sua empresa, mas de todas as organizações com que a sua empresa tem negócio, né? Tem relacionamento. Então, da médica, do setor médico, do setor financeiro, do setor de investimentos, e todos eles exigem que a empresa trabalhe com segurança, né? Aqui tem um monte de leis aqui que explica direitinho, né? Bom, para se proteger, primeiramente será necessário conhecer o quê? Quais controles a empresa precisa. O que significa isso? Os controles, né? Controles de sistema de informação podem ser manuais ou automatizados, esses controles, né? E são compostos tanto por controles gerais quanto por controles de aplicações. Então tem os controles gerais e os de aplicações. Controles gerais controlam projeto, segurança e uso de programas de computadores, além da segurança de arquivos de dados em toda a infraestrutura de TI da empresa. Em suma, os controles gerais se aplicam a todas as aplicações computacionais e consistem de uma combinação de hardware e software e procedimentos manuais que criam um ambiente de controle, um ambiente geral de controle, tá? Entre os controles gerais há o controle de software, de hardware, operações computacionais e segurança de dados, além de controles administrativos e sobre a implantação de processos do sistema. Tem uma tabelinha, e nesse caso ele botou, né? Olha lá, a tabelinha. Controle de software. Monitora o uso do sistema de software e previne o acesso não autorizado a programas de software. Sistema de software e programas de computador. Tá? Esse controle de software, mesma coisa, controle de hardware, né? Garante que o hardware
esteja fisicamente seguro, né, verificam o mau funcionamento do equipamento, né, e outras coisas aí. Os controles de operações de computador supervisionam o trabalho do departamento de informática, né, de computação, para garantir os procedimentos programados sejam consistentes, né, operações de computador. Tá? O que eles fazem? Corretamente aplicados, armazenamento, processamento, incluem controles sobre as tarefas de processamento e de procedimento de recuperação do computador, né, para processamento que terminam de maneira anormal. Tá? Então, são controles de computador. Tem agora os controles que visam o próprio funcionamento, né, dos seus equipamentos de computador. Os controles de segurança de dados, então, né, ele garante os arquivos de dados do sistema. Né? Mesma coisa aqui com o computador, aqui com os arquivos, né, os HDs, etc. Controle de implementação auditam o processo de desenvolvimento do sistema em diversos pontos para garantir que eles sejam devidamente controlados e gerenciados. E os controles administrativos formalizam padrões, regras, procedimentos e controlam disciplina de modo a garantir que os controles gerais e de aplicação da empresa sejam propriamente executados e cumpridos. Né? Verificar se os controles de segurança, né, tanto geral como aqueles de aplicativos, estão sendo seguidos. Bom, aqui então falamos, né, do controle, o conjunto de métodos, procedimentos e políticas organizacionais que garantem a segurança dos ativos da empresa, ativos de informação, né, bem como a sua precisão e confiabilidade. Então, observe bem, a empresa precisa saber quais são esses controles que a empresa usa, né? Se não tem, vai ter que criar, né? E se estão ruins, melhorá-los, né? Bom, eu falei que tinha os controles gerais, agora também tem os controles de aplicação, que observa bem, o geral é o software, o hardware, os dados, né, os bancos de dados, o sistema administrativo para ver se os controles estão sendo seguidos, né, de verificar a segurança. Agora tem de aplicações, que são controles específicos, exclusivos de cada aplicação computacional, né. Processamento de folha de pagamento ou de pedidos, né, então isso é um exemplo. Incluem também tanto os procedimentos manuais como os automatizados, né, por aplicação, né, que garantem que somente dados autorizados sejam completa e precisamente processados pelas aplicações. Então, para cada aplicação vai ter que ter aqueles controles de aplicação. Bom, quais são esses controles de aplicação, né, mais comuns? Bom, eles podem ser classificados em 3 tipos. Tá? Os controles de entrada, tá? Os controles de processamento e os controles de saída, né? Então vamos ver aqui o primeiro, né? Os controles de entrada. Eles verificam a precisão e a completude dos dados quando entram no sistema. Existem controles de entrada específicos para autorização de entrada, conversão, né? O login né, você tem que botar o nome lá do login, né, e uma senha. Isso é um controle de entrada, né? Conversão de dados, edição de dados, tratamento de erros, blá, 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 blá. Tudo isso aí para quê? Para a entrada dos dados. Bom, são 3 tipos de entrada de processamento. Tá? Então vamos ver o de processamento. Verificam se os dados estão completos e precisos durante o processamento. Tá? Os controles de saída garantem que o resultado do processamento computacional sejam precisos e sejam completos, distribuídos lá para o... Né, porque se é saída, você vai para algum aplicativo, ele tem que ver se foi para o destino, né, também. Bom, o próximo passo, né, a gente viu lá, né, os controles, né, agora vamos ver a avaliação de risco, que observa bem, para cada um daqueles controles existe algum risco relacionado, né, consiste em quê? Né, determina o nível de risco
para a empresa caso uma atividade ou um processo específico não sejam controlados adequadamente, né? Nem todos os riscos podem ser antecipados ou mensurados, mas a maioria das empresas será capaz de adquirir algum entendimento dos riscos que enfrentam. Pelo menos ter uma regra geral, vai ser muito grande, médio, pequeno, no mínimo isso, né? É possível a empresa, mesmo que uma empresa pequena, chegar a uma conclusão a respeito disso, né? Do nível desse risco. Os administradores de empresa, em cooperação com especialistas em sistema de informação, podem determinar o valor dos ativos de informação, né? Quanto eles valem para a empresa, os pontos daí de vulnerabilidade, né, com relação a esses ativos, né? E a frequência provável de algum problema ou o seu prejuízo potencial. Isso aí é o que? Avaliação de risco, né? Aí o exemplo é que ajuda, né? Vamos ver aqui um exemplo. É do livro aqui. Se a probabilidade de um evento ocorrer não for maior que uma vez por ano, com um limite máximo de $1.000 de prejuízo para a organização, não seria viável gastar $20.000 no projeto e na manutenção de um controle para evitar esse evento. Ó, o que eu fiz aqui? Avaliei um risco. Existe essa probabilidade, né, daquele evento não ocorrer, e aí qual que é o prejuízo disso, ocorrendo aquela? Pode ser uma falha, pode ser alguma coisa, né? Aqui é só um exemplo, um evento, né? Então, você não vai gastar muito mais do que aquele prejuízo, né? Isso é evidente, né? Para uma empresa que busca lucro, você tem que estar na cara, né? Então, avaliando o risco, não há necessidade de um sistema de segurança que vai gastar $20.000 no projeto. Entendeu? Agora a relação, né? Os controles, a avaliação do risco e o que você vai fazer, né? O sistema que você vai usar, né? Logo, não há necessidade de um sistema tão caro. Porém, vamos lá, segundo caso. Porém, se o mesmo evento puder ocorrer no mínimo uma vez por dia, com um prejuízo de mais de $300.000, gastar $100.000 seria totalmente apropriado, né? Observa bem, é bem menor do que o prejuízo, e a frequência, ó, no mínimo uma vez por dia, não uma vez por ano, não, uma vez por dia. Então, avaliando esse risco, vale a pena, é imperioso, melhor dizendo, exige-se que se gaste proporcionalmente àquele risco, né, aquele valor daquele risco. Tá? Aí tem outros exemplos, né, aqui do exemplo da tabelinha, 8.5, está aqui, né? Vamos lá. Falta de energia. Avaliação de risco no processamento de pedidos online. Ó, pedidos online. Falta de energia. 30% a probabilidade, né? Faixa do prejuízo. $5.000 a $200.000, né? Prejuízo anual esperado. Ó, tá. Então tem toda a previsão. Mesmo que isso não seja exato, ele te dá uma noção, né? Que você vai poder ranquear os riscos, né? Apropriação indébita, 5%, é um risco bem menor, né? A probabilidade de ocorrer é bem menor. Faixa do prejuízo também é um pouco menor, ó. E o prejuízo esperado é o menor de todos aqui, né? Existe algum prejuízo, mas ele é, em comparação, por exemplo, o erro do usuário, 98% de ocorrer. O usuário sempre erra, né? Prejuízo médio, né? Ó, lá, 20 é um prejuízo grande, tá? E o anual. Então, observa bem, aonde que a empresa deve concentrar os seus esforços para melhorar a segurança? Aqui, está na cara, no erro do usuário, óbvio, né? Olha o prejuízo aqui, ó. Mesmo que ele não seja o maior, né? O maior é esse. Então, a falta de energia, o erro do usuário. E a apropriação indébita? Menos. Aí alguma solução menor, né? De menor valor, né? Óbvio, né? Os controles devem focar em maneiras de minimizar os riscos da falta de energia elétrica e os erros dos usuários, né? Ok? Tranquilo, né? Não é nada de muito, né,
difícil de entender, né? Bom, uma vez que os principais riscos para os seus sistemas foram identificados, a sua empresa precisará desenvolver então o que? Uma política de segurança, né? É uma declaração que estabelece hierarquia, né? Ranqueia, né? Aos riscos e identifica metas de segurança, bem como mecanismo para atingi-los. Os mecanismos, né, vai se usar tal técnica, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E as metas, quanto que vai, digamos, proteger, né? Uma percentagem, sei lá, algum número vai ser ligado a alguma métrica, talvez também. Por exemplo, a política de segurança da Unilever, da empresa, né, multinacional de bens de consumo, exige que cada empregado utilize um dispositivo de acesso à internet da empresa, específico da empresa. Nada de computadores pessoais e possivelmente nada de dispositivos, né, celulares pessoal. Tá? Ou seja, com isso, é uma meta. Ela vai conseguir diminuir uma série de problemas lá, né? Que aqui não está mostrando, mas que ranquearia, né? Hierarquizaria aqueles riscos e para evitar, né? Exige que o empregado utilize o dispositivo da própria empresa, né? Bom, política de segurança, né? Aqui tem várias coisas, mas vamos seguir aqui do Paulo, que ele resume bem, não há necessidade de ver aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, é isso mesmo, é isso mesmo. A boa política especifica ações aceitáveis e inaceitáveis para cada usuário, juntamente com as consequências do não cumprimento das normas, né? Regras de acesso para diferentes níveis de usuário fazem parte de uma boa política de segurança, né? Então aqui perfil de segurança 1, perfil de segurança 2, né? Para o primeiro, o funcionário do departamento pessoal, localização, divisão, os códigos, restrição do campo, e aí tem. Então, observem bem, em relação aos dados, né, ele tem certos acessos e outros não. Tá? Perfil de segurança não, gerente da divisão de pessoal, tá? Não é um funcionário, só né, agora subiu, ele tem os acessos. Ó. Aqui leitura e atualização e o resto nenhuma, aqui somente leitura. Tá? E num nível maior, talvez tenha maior acesso, de repente pode editar e tudo mais. Né? Bem simples, fácil de entender, né? Bom, por mais organizado que a empresa seja em termos de segurança, né, é sempre bom estar preparado para quê? Para os desastres. Sim, de vez em quando eles ocorrem, né? Então, quedas de energia, enchentes, terremotos, ataques terroristas, né? Quem não se lembra das Torres Gêmeas, né? 2001, né? 11 de setembro de 2001, né? Então é um desastre, né? Cyberataques e um monte de outras coisas, né? Então a empresa deve ter um plano de recuperação de desastres, né? Observem bem que num nível assim, porque plano de recuperação parece que é um negócio imenso, não? Uma coisa mais simples, né? Você tem um backup dos seus trabalhos que você faz na UFLA, das disciplinas? Segurança. Por que o backup é um plano de recuperação de desastre? É porque se seu computador for para a breca, né, seu HD foi para o espaço, né, deu um curto, ou caiu um raio de noite, né, tempestade, e já era o seu computador, o plano de recuperação do desastre é o quê? O seu backup, manter ele, né, uma política de segurança atualizado, backup atualizado. Então, uma vez por semana ou uma vez por mês, você atualiza o teu backup, né? Então, naquele prazo, você não vai perder o que tinha antes, né? Então, um backup semanal de uma empresa aí que precisa dados aí, talvez seja mais importante, né? Seja melhor do que mensal, né? Para nós aqui, né, somos alunos, professores, né, funcionários, talvez não precise tanto, né, um mensal já daria conta do recado. Mas observe, é um exemplo simples, né, é um plano de recuperação de desastre, né, um raio que caiu, estourou o teu computador e você não vai perder todos os seus dados, né. Vamos lá. Inclui estratégia para restaurar os serviços,
né? O serviço, a tua empresa usa um monte de sistema de informação, recuperar eles, né? Para ele funcionar. Se a sua empresa depende de vendas online, esse sistema de informações web precisam ser recuperados, ser restaurados, né? Então, qual é o plano, né, de recuperação de desastre? Se, sei lá, enchente, falta de energia, etc. Cópia de segurança, que eu acabei de falar, né? Bom, aí tem os exemplos aqui da Mastercard. Aqui, onde que tá? Mastercard, por exemplo, possui um centro de informática duplicado em Kansas City, Missouri, que pode servir como reserva. É uma espécie de backup, né? Só que não só para dados, mas o próprio sistema de informação tem um segundo, né? Um backup, é o sistema de informação 2, né? Que entra em ação caso o primeiro dê algum problema, tenha caído, né? Reserva de emergência para cada né, esse segundo para o seu centro de informática oficial localizado em São Luís. Em vez de construir sua própria infraestrutura de reserva, muitas empresas contratam companhias especializadas em recuperação de desastres. Aí tem várias, ó. A Condisco, Disaster Recovery Service, The Rosen, e um monte de nomes aqui, Pensilvânia. Essas empresas oferecem hot sites, sites quentes, hot sites, centros que abrigam computadores sobressalentes em vários pontos do território americano, né, porque é dos Estados Unidos que a gente está falando, onde as empresas assinantes de serviços podem executar seus principais aplicativos em caso de emergência, né. Observe bem que não precisa ser, no caso, uma enchente, simplesmente o sistema caiu fora do ar, né. Se você é uma loja, isso é mais do que necessário, online. Você vai ficar uma hora, o Ponto Frio, sei lá, essas Submarino, Amazon, vai ficar uma hora fora do ar. Eu quero comprar o meu livro agora na Amazon, ou sei lá o que, e vou ficar esperando uma hora. Eu nem sei se está no ar ou não, né? Imagina que ficasse, e você veria, não, estamos com falta de energia elétrica, mas seria ridículo. Então, o que eles têm? Eles têm esses tais de hot sites que oferecem, né, executar o serviço, né, da Amazon, por exemplo, seu sistema de informação web, etc., para vender, continuar vendendo, e ele está online, mesmo que o oficial, o central lá, tenha tido algum problema, né? Champion Technology, por exemplo, que fornece produtos químicos utilizados em operações de petróleo e gás, consegue mudar seus negócios de Houston, lá nos Estados Unidos, né, para um hot site da Sunguard em Scott Lake, no Arizona, em apenas 2 horas. Né? No caso aí, observem, não é uma loja, né, é uma operação de produtos químicos, né, fornece produtos químicos, então não há necessidade de ser imediato, em questão de segundos ou minutos, né? Aí pode ser em 2 horas, né? Menos de 2 horas. Bom, aí, além disso, vamos ver se tem outros casos da aviação, né? Lembrando, né, o ramo da aviação é um dos que precisa desse plano de recuperação de desastres, sem dúvida nenhuma, né? Bom, como uma empresa, né, os administradores podem saber se os controles de segurança de seu sistema de informação são eficientes, né? Porque observa, criou toda aquela política, a gente viu o caso da LinkedIn. Na LinkedIn não tinha uma política de segurança de rever se a sua segurança estava sendo suficiente, né? Ela não tinha, tanto que ficou desatualizada, ela não usou lá o tal de Salt lá nos hashing dele, lá para senha, e teve problema por causa disso, né? Os hackers conseguiram invadir e obter uma série de dados lá dos clientes da LinkedIn, né? Então ela não tinha, né, essa verificação se os controles de segurança estavam eficientes ou não, e deu no que deu, né? Então é necessário, né, fazer o que? Auditorias. O que é uma auditoria? É um processo de avaliação da segurança da empresa realizada por uma terceira empresa, uma outra empresa, né? Porque aí é de outra empresa, não é interno, ela vai fazer com
né, um modo muito mais rigoroso do que a própria empresa. Um auditor de segurança pode monitorar uma amostra de transações por meio do sistema de informação e realizar testes usando software de auditoria. Simular ataques ou desastres e verificar se os controles, né, a política de segurança e os seus controles estão funcionando, né, testando a eficiência da segurança da sua empresa, né. Olha lá, tem o exemplo aqui, os simuladores de voo, introduzir elementos surpresa nos treinamentos, né, eles são aprendidos após o acidente lá, e vários outros, não só esse aqui, né. Simuladores de voos agora estão bastante, né, eles simulam essas surpresas também. Bom, aí o que faz a auditoria? Isso é importante, né? O terceiro vem e ele faz uma lista e classifica todos os pontos fracos do controle, né, do sistema de segurança da empresa e estima a probabilidade de ocorrer erros nesses pontos, né? Então aqui é um exemplo, ó, deixa eu ver, um auditor em sistema de empréstimos, sistema de informação de empréstimo, ó. Empréstimos pessoais, a natureza, o impacto da deficiência, contas de usuários sem senhas, então esse é um, né? A chance de erro indevido, né? Sim, não, sim, existe essa chance, ó. Isso foi em 2014, preparado, é um relatório, né? Lista e classifica, né, do auditor, né? Aqui está até a pessoa que fez a auditoria. Qual a consequência? Qual é a justificativa para ver isso? É que o sistema deixa aberto as pessoas externas não autorizadas ou, pior, hackers, né? Então vai dizendo aqui, para esse, novamente sim, expõe os arquivos, blá blá blá. Patches de software pode atualizar, essa aqui. Existe esse risco? Não. Chance do erro? Não. Aí justifica. Já tem, já é feito, realizado e tal, então isso não há risco. Aí, recebido pelo fulano de tal e verifica, o que ele vai fazer? Resposta da administração, né? Aí vai melhorar o controle do sistema de segurança que a empresa usa, né? Então, se a LinkedIn tivesse feito isso, que ela não fez, ela poderia ter se antecipado e ter mudado lá o seu sistema de segurança lá do login, né, com a senha, para o hash com o salt, que as outras empresas já estavam fazendo na época e ela não fez, comeu mosca, né? É isso então, tá? Essa aula é mais curtinha, que bom, né? Que ótimo, né? Ela tem ainda no final, da página 274 até o finalzinho, tem mais umas 4, 5 páginas, é um pouquinho mais, 6, 7 páginas, até a 281, 274, ela fala das tecnologias e ferramentas, né, para garantir a segurança dos recursos de informação. Aí tem gestão de identidade e autenticação, que é legal, né, as senhas, os tokens, os smart cards, a autenticação biométrica, como é que ela é feita. São resumos, né, os firewalls, como é que eles funcionam, né, o interno, externo da empresa, o sistema de detectação de intrusos, de antivírus, o spyware, daqueles que a gente viu na aula passada, para identificar eles, né? A criptografia, como é que funciona, a infraestrutura de chave pública, né? Como é que manda a chave, que seja feito em segurança, né? O problema de segurança em redes sem fios, também fala aqui, né? Dos principais, a disponibilidade do sistema, as questões de segurança na computação na nuvem e de plataforma digital. É pouquinha coisa, mas bem resumido, né? Segurança na nuvem, e que é muito interessante, e recomendo vocês lerem também, tá? É isso então, terminamos aqui o capítulo 8, né? E agora só falta o questionário, já vou mandar para vocês, ele está com 7 questões, vou botar mais 3 para ficar 10, né? Fica mais um número, né? Um capítulo inteiro sobre segurança só vai ter 7 questões, né? Não dá. Então aguardem que eu já vou fazer isso. Beleza?